Bonjour, ça va? Meu nome é Milena, sou professora da Aliança Francesa do Grande ABC e também agente de viagens e gostaria de convidar vocês para fazermos um pequeno tour pela França seguindo o Tour de France. O Tour de France, ou a Volta da França em português, é a competição de ciclismo mais tradicional do mundo e ela existe desde 1903. O Tour de France foi criado pelo jornalista francês Henri de Grange, que teve essa ideia para aumentar as vendas do jornal dele, Lotto. Então, ela acontece desde 1903 e só teve pausa durante as duas grandes guerras mundiais. Esse ano vão ser percorridos mais ou menos 3.500 quilômetros em 21 etapas, né? E eles só vão ter 2 dias de descanso. Então, esse ano, o tour começou no dia 26 de junho, né, na cidade de Brest, na região da Bretanha. Vocês estão vendo o mapinha aqui com o percurso dos ciclistas. E ela vai terminar no dia 18, na Avenida des Champs-Élysées. Então, ela atravessou a Bretanha, Pays de la Loire, o Centre, a Borgonha, Rhône-Alpes. Hoje eles estão na região da Occitanie, depois eles vão para Andorra, porque sempre tem um país... eles escolhem algum país vizinho para fazer uma das etapas, e esse ano foi Andorra escolhida. Em seguida, eles vão para a região da Nouvelle-Aquitaine, que é a região da cidade de Bordeaux. E, finalmente, eles vão subir para Paris, onde será a final. Aqui vocês podem ver as regiões mais detalhadas, né? Para terem uma ideia. Então, eles começaram ali no extremo oeste, descem para o sul, sudoeste, e depois sobem novamente até Paris. Então, vamos começar o nosso tour pela França? On y va! Vamos começar como o Tour de France. Nós vamos começar pela Bretanha, que é a região oeste da França. E aí vocês sabiam que essa região nem sempre fez parte da França? Ela só foi anexada em 1532. Ela era um ducado. Ela, durante séculos e séculos, ela foi habitada pelos celtas, né, que os povos celtas. Então, além do francês, eles têm uma própria língua, o breton, que é uma língua de origem celta. Então, tem muitas cidades com nomes celtas, muitos sobrenomes com nomes celtas. Então, é muito curioso, é muito legal a gente visitar essa região. E se nós estivermos na Bretanha, onde que a gente tem que ir? É muito difícil escolher poucos lugares, mas a principal cidade é a cidade de Rennes, que é a principal cidade. Tem uma universidade, é uma cidade dinâmica, apesar de ser uma cidade medieval que tem todas as belezas guardadas. Tem o centro histórico de Rennes, é muito bonito. Tem as casinhas típicas da Idade Média, casinhas coloridas. E também a Catedral Saint-Pierre. Essa catedral foi inaugurada em 1844 e ela era o local onde os duques da Bretanha eram coroados. Na verdade, ela já existia há muitos séculos, mas como vocês estão vendo hoje, com essa fachada, ela foi reinaugurada. Ela ficou em reconstrução durante muito tempo, né? Mas era nesse local que os duques eram coroados. E se vocês forem aqui nessa catedral visitar, ela fica no centro da cidade, então perto dos bares, restaurantes, da agitação, e ao mesmo tempo une história com diversão. É muito legal. Aqui são as casinhas típicas da Idade Média que vocês podem ver em Rennes. Muito legal. E o que mais a gente pode ver em Rennes? Les Portes Bordelaises é uma antiga entrada da cidade e ela data do século III. Então, ela tem vestígios da era romana. Vocês podem ver atrás, né? Aqui tem mais uma foto. As torres estão super bem conservadas, onde tinha a ponte levadiça, né? Porque Rennes era uma cidade fortificada durante a Idade Média, então aqui eram as entradas, né? Era bem difícil de entrar. E também os duques deviam fazer um sermão nessas portas,
Eles tinham que fazer um sermão antes de serem coroados na catedral. E por que tem esse nome Mordolesa? Porque tem uma cidade, Mordel, que era muito importante na Idade Média, e justamente essas portas iam em direção a Mordel, que é na região ali também. E fica tudo ali muito próximo do centro, dos hotéis, de restaurantes, bares. E o que a gente pode comer na Bretanha? Qual é o prato típico dessa região? São muitos e muitos, mas vocês não podem deixar de comer les crêpes au sarrasin, les galettes au sarrasin também. O que é isso, sarrasin? São os crepes feitos de trigo sarraceno, que na verdade não são cereal. Esse trigo sarraceno é uma semente que não contém glúten, então por isso que ele fica com essa cor diferente dos crepes feitos de farinha, porque são sementes. E quem é alérgico ao glúten, boa notícia, pode comer essas crepes, que podem ser salgadas, podem ser doces, né? Então, justamente tem na Alta Bretanha e a Baixa Bretanha divididos. Em uma parte, eles comem, que é na alta, eles comem essa com trigo sarraceno, e na Baixa Bretanha, o crepe que a gente conhece aqui, que é o crepe com a farinha de trigo. E para acompanhar, nada melhor do que um cidre. O que é um cidre? É uma bebida fermentada, né? Uma bebida feita à base de maçã, porque na Bretanha não tem vinícolas, o que eles têm são pomares. Eles têm mais de 600 espécies de maçã e, né, acompanha perfeitamente les crêpes au sarrasin. Então, vocês podem comer o crepe tomando uma cidra. Essa cidra, como que ela é deixada, né? Ela pode ser fermentada, o teor alcoólico dela não é alto, mas ela pode ser deixada fermentando naturalmente, ou então com a adição de CO2 para virar a cidra que nós conhecemos. Então, se vocês forem para a Bretanha, já sabem o que fazer e o que comer, né? Continuando o nosso tour, nós vamos passando para uma região que é conhecida pelas pelos seus castelos, famosíssima pelos castelos, e administrativamente elas são duas regiões, né? Pays de la Loire e o Centre-Val de Loire. E esse castelo que vocês estão vendo na foto é o castelo de Chenonceau, e é um castelo muito, muito bonito, que também é conhecido como o Castelo de Dames, porque ele foi administrado por mulheres. A Catherine de Médicis, ela foi uma das proprietárias, né? E ele foi inspirado numa ponte de Florença, na Ponte Vecchio. Vai lá, ele é atravessado pelo rio Cher, e lá dentro tem uma coleção enorme de pinturas, de tapeçarias, de louças, muito, muito lindas. E olha só a construção dele, vocês estão vendo? Ele é inspirado nessa ponte, por isso que ele fica assim, em cima do rio, né? E uma curiosidade sobre ele é que ele foi usado como hospital durante a Primeira Guerra Mundial. Os jardins desse castelo são renascentistas e possuem também um labirinto italiano que é no interior de um bosque, então vale a pena visitar, é belíssimo mesmo. Aqui no castelo tem um restaurante, uma adega para degustações e uma creperia, que funciona de março até novembro. Então, além de visitar o castelo, vocês podem dar uma paradinha ali para comer, apreciar as paisagens. E um outro castelo muitíssimo importante, que foi a casa, o palácio de muitos reis da França, é o Château d'Amboise. E o Château d'Amboise, ele fica de frente para o rio Loire. Então, ele tem uma posição estratégica e tem várias curiosidades. Como ele foi residência de muitos reis, não só isso, ele foi residência do rei François I, Francisco I, que era muito amigo de Leonardo da Vinci. Então, o túmulo de Leonardo da Vinci está nesse castelo, está na catedral ali desse castelo. Tem o túmulo de Leonardo da Vinci. Ele tinha aposentos ali, né, no castelo, ele morou lá durante muito tempo. Inclusive, a Mona Lisa estava com ele nesse castelo. E temos também o Château de Chambord, esse castelo de Chambord, que tem um parque que é maior do que Paris. Esse também
era uma residência dos reis da França. É um castelo que tem mais de 4.500 objetos, tem mais de 400 quartos, é um castelo enorme, lindíssimo, tem escadas revolucionárias, a arquitetura dele é revolucionária para a época, né? Apesar de ser renascentista. Então, tem tetos com uma salamandra no teto, pintada. Mas o que mais chama atenção aqui que são os jardins desse castelo, que na verdade é um parque, é o Parque de Chambord, que vocês podem pegar uma carruagem, fazer um passeio de cavalo, fazer um passeio como quiser, tem uma fauna e flora assim, incríveis. Era um local de caça, então no castelo tem uma sala com os animais empalhados ali, porque era um local de caça. E é um dos castelos mais visitados no mundo, e também foi esse castelo que inspirou o Castelo de Versailles. Então, esse castelo inspirou a construção do Castelo de Versalhes. E é legal também informar que tem um hotel a 50 metros do castelo, como se vocês estivessem hospedados praticamente no castelo. Só 50 metros dá para ficar hospedado ali. E não podemos deixar de falar dessa região que é patrimônio da Unesco, mas devemos também falar dos vinhos dessa região. É a terceira maior região vinícola da França e possui mais de 800 quilômetros de vinhedos e 55 mil hectares. Então, essa região do Vale do Loire também é super conhecida pelos vinhos, e principalmente os vinhos brancos secos. Tem vinhos de renome internacional, como, por exemplo, o Pouilly-Fumé, e também tem a possibilidade de fazer circuitos aqui. Então, ao longo do Vale do Loire, tem as adegas e tem passeios de barco. Então, os barcos vão parando nas adegas e e as pessoas podem ir degustando, visitando as vinícolas. É um passeio muito legal, eu recomendo, bebendo o vinho no próprio barco. Tem vários circuitos de gastronomia, vinho, que existem aqui nessa região. Agora chegamos na região da Borgonha, que é conhecidíssima mundialmente pelos seus vinhos. Os vinhos da Borgonha, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, é fabricado com a uva com Pinot Noir. Então, são vinhos tintos e possui os vinhos mais caros do mundo, como, por exemplo, o Romanée Conti, que é um dos vinhos mais caros do mundo, estão nessa região. Então, são regiões que têm muitas vinícolas, uma atrás das outras. É uma zona agrícola. E uma curiosidade sobre os vinhos da Borgonha é que elas estão protegidas por muros. Algumas vinhas possuem muros de pedras que foram construídos na Idade Média, e dentro de cada parcela da vinha existe um clima, um terroir singular, né? Então é uma das curiosidades. O tour também passou aqui pela Catedral Saint-Lazare, que data do século XII, e ela é famosa pelo tímpano do portal, né? Que é uma obra-prima e vale a pena visitar. São vilarejos que são encantadores, se pode degustar um bom vinho, vale a pena mesmo conhecer a Borgonha. Para acompanhar os vinhos, o que a gente pode comer na Borgonha? Então, o boeuf bourguignon é o prato típico da região, que na verdade é um ensopado com carne de boi, vegetais e condimentos. E qual é a especialidade? Era um prato camponês, de origem camponesa, que fica marinando no vinho tinto. Então, normalmente, o preparo dele demora pelo menos 24 horas para fazer, para marinar todos os legumes. E se usava muito o vinho, né, esses pratos ensopados da França, se usava muito vinho para conservar a carne, como não tinha geladeira, para guardar a carne, né, para conseguir conservá-la. Então, o boeuf bourguignon com um bom vinho tinto é o prato típico da Borgonha que vocês têm que experimentar. Agora, continuando a nossa viagem, nós vamos para a região de Rhône-Alpes, que é a maior região montanhosa da Europa. Então, 80% do seu território está localizado nas montanhas. Como o nome diz, né, os Alpes,
e o Mont Blanc, que é o maior pico da Europa. E nessa região, a gente é a maior região da França para natação, porque tem muitos, muitos lagos, lagos de origem vulcânica também. É uma região belíssima, que dá para fazer muitos esportes. É a maior região da França para fazer esqui também. E além disso, é considerada a capital da gastronomia. Rhône é um dos rios que passam lá, é o Rhône e o Loire. São os dois rios que passam por essa região. E nessa região, claro, fica o Mont Blanc. O Mont Blanc é a mais alta montanha dos Alpes e também da Europa, né, que atinge quase uma altitude de quase 5.000 metros. E lá no topo da montanha tem uma curiosidade, tem uma cápsula transparente que as pessoas podem entrar e tem o pano de fundo assim para demonstrar sua coragem. Quem consegue chegar lá em cima entra nessa cápsula para tirar fotos e tá assim como o pano de fundo tem um precipício. Mas no verão já é diferente. O pessoal que vai escalar são os alpinistas, são as pessoas que gostam de trilhas, né? Em vez de esquiar. E essa é uma etapa bem difícil no tour. E quem vai para essa região não pode deixar de visitar a cidade de Annecy. Annecy é conhecida como a Veneza dos Alpes. Por quê? A Veneza dos Alpes franceses, porque as construções são antigas e as ruas, elas são divididas por canais, né? E as águas são conectadas, os canais são conectados por pequenas pontes e passagens, como a Veneza, mas as águas aqui são cristalinas. Então, é muito bonita a cidade. Vocês podem ver aqui nas imagens a Veneza francesa. Não podem deixar de ir, porque tem como a tela de fundo são os Alpes, as montanhas, e também em Annecy tem o lago. O lago de Annecy é o segundo maior lago da França, e ele é bem lindo, tem águas cristalinas, e dá para se fazer muitas atividades ali, né? Então, as pessoas fazem passeios de barco, pedalinhos, esportes ao ar livre, né? Então, no verão também, no gramado, as pessoas praticam esqui náutico, dá para praticar vários esportes ali. As pessoas transformam em praias, um pouquinho em praias, porque tem chuveiros, vendedores de sorvete, gente que desfila em lancha, praticando esqui aquático também. Então, é um passeio que dá para se fazer em qualquer estação, pode ser de barco, e no verão, transformando em uma praia, né, um lago. E é legal também que a Annecy fica só a uma hora da fronteira italiana, dá para ir de carro. Em uma hora a gente chega na Itália. E o que podemos comer nessa região? Como é uma região fria, um dos pratos típicos é a tartiflette. O que é a tartiflette? É um gratinado de batata, né? Bacon, cebola, coberto com um queijo que é um queijo típico da região, chamado reblochon. Ele tem o nome de tartiflette porque no dialeto da Savoie da região é o nome de batata, eles chamavam de tartiflan. Mas esse prato ele já existia antes, era um prato camponês, né? Ele era um prato camponês e ao invés de bacon ele tinha só cebola, batata e o queijo. Mas ele não se chamava assim, se chamava pela, que era como o nome da panela onde se prepara. E a tartiflette, na verdade, é um prato que não é tão antigo assim, foi inventado nos anos 80 com esse nome, que era para promover a nível nacional as vendas do queijo reblochon. Então, vale a pena experimentar. É um prato bem calórico para ficar bem quentinho. E como sobremesa, a gente conhece o petit gâteau aqui no Brasil, mas na França eles não se chamam assim. Se chama o fondant au chocolat. E o fondant au chocolat foi criado justamente nessa região de neve, que era foi criado pelo chefe Michel Bras, somente em 1981, então também não é tão antigo assim, e é para ter esse contraste quente e frio, né? Então ele teve uma ideia dessas e saindo para passear na neve e voltando para casa tomando chocolate quente, ele teve a ideia de fazer um doce inspirado nesse contraste quente e frio, né? O bolinho
Geralmente a gente come o fondant au chocolat com um sorvete. E para acompanhar tudo isso, a gente também não pode falar dessa região de vinhos de Côte du Rhône. Eu não sei se quem gosta de vinho já ouviu falar. É a região também do Beaujolais, mas é uma região riquíssima, tanto de vinhos tintos quanto de vinhos brancos. Possui várias denominações super prestigiosas, por exemplo, Châteauneuf-du-Pape, porque em uma época em Avignon, que fica nessa região, o papado foi transferido para lá, no século XIV. Então, os papas começaram a produzir vinho no local, né, nessa região. Então, ficou conhecido até hoje como Châteauneuf-du-Pape. E as uvas mais usadas são a Syrah e a Grenache. Então, é uma região onde você pode fazer várias atividades, comer muito bem e tomar um bom vinho. Agora a gente chegou na Occitanie. O que tem lá? Na Occitanie tem uma variedade de coisas e inclusive campos de lavandas. Os campos de lavanda da Occitanie não são tão conhecidos como os campos da Provence, mas em julho e agosto são as melhores épocas para se visitar e as cidadezinhas são lindas. As lavandas ficam nas colinas de Quercy e tem uma cidade que é muito bonitinha para ficar hospedado que se chama Lozerte. E aí vocês podem visitar todos os campos de lavanda, a cidade, as ruas medievais, além de degustar várias coisas boas. Agora, continuando a seguir o Tour de France, o Tour passou por Nîmes, e Nîmes é uma cidade imperdível, porque é uma das cidades, é um pedacinho de Roma na França. Foi uma das cidades mais importantes do Império Romano, e por mais de 2 milênios. E assim como a cidade de Roma, Nîmes também foi construída em cima de 7 colinas, né? Então tem monumentos, aquedutos e tem o anfiteatro mais bem conservado de toda a Europa. Essa ponte aqui que vocês estão vendo na imagem é a Pont du Gard. Ela tem mais de 50 metros e mais de 2. E é listada como patrimônio da Unesco. É como visitar um museu a céu aberto, mas a vantagem é que a cidade é pequena e ela é bem plana, então dá para fazer todo o roteiro a pé ou de bicicleta. E o principal ponto, tem vários pontos turísticos, mas tem esse anfiteatro romano, que é o mais bem conservado, que tem capacidade para 24 mil espectadores. E todo ano, né, no mês de maio, tem a Feira de Nîmes, le Feria de Nîmes, que na verdade são touradas. E durante 6 dias esse anfiteatro vai ser usado para as festas da Feria de Nîmes, que vem gente da França toda e da Espanha, de vários países. É uma cidade que dá para se visitar durante o ano todo, mas o pico é sempre no verão, os verões são bem quentes e sempre tem muitos turistas no verão. E agora chegamos em Carcassonne, que também foi palco, que está sendo palco para o Tour de France. Carcassonne é uma cidade medieval que está ligada à construção da cidadela, que a gente pode visitar até hoje. Essa construção começou no século X, é uma cidade riquíssima de história, e uma coisa interessante é que a cidade é viva, tem muitos bares, restaurantes, porque tem muitas cidades medievais que são menores, que recebem turistas, somente turistas, mas essa cidade ela é bem dinâmica. E tem uma curiosidade, que é o nome da cidade, Carcassonne. Diz a lenda que uma mulher chamada Dama Carcaça, tentando se proteger dos invasores da cidade, né? Então os invasores não se rendiam e as pessoas de dentro da cidade não conseguiam fazer os invasores partirem. Então essa mulher, a Dama Carcaça, jogou um porco para fora das muralhas, né? Mostrando que eles iam resistir mesmo passando fome. E mostrava que os moradores da cité, como era chamada a parte de dentro do interior dos muros, iam resistir aos invasores mesmo passando fome. Então ela jogou um porco, a Dama Carcaça, e conseguiu, enfim, fazer os invasores irem embora. E para celebrar isso, ela fez tocar os sinos. Então foi a Dama Carcasse Sonne, que ia tocar em francês. Essa é a lenda do nome da cidade.
E o que fazer em Carcassonne? Tem várias atrações turísticas, tirando a cidade, a Cité, tem a Cité da parte alta da cidade, a cidade é dividida em alta e baixa. E também se pode fazer um passeio de barco pelo Canal do Midi, que é um passeio fantástico, com a vista dos castelos, com a vista das fortificações ao fundo. Mas é uma cidade que tem que prestar atenção, porque no verão lota muito, então é sempre bom comprar os ingressos das atrações, dos festivais. Tem inúmeros festivais no verão, gastronômicos, de música, né? Então é bom sempre comprar com antecedência para evitar as filas. E enfim, chegamos na Nouvelle-Aquitaine, que é a cidade da região, que é a região da cidade de Bordeaux, no extremo sudoeste da França. E nessa região, o símbolo, certo, também é o vinho. Vocês viram como várias regiões têm o vinho como símbolo, mas os vinhos de Bordeaux conhecidos no mundo todo. E, além disso, essa região que não é tão conhecida assim, por exemplo, pelos turistas brasileiros, tem muitas, muitas riquezas, tem praias lindíssimas, montanhas como os Pirineus e os vinhos. E o Tour de France está passando aqui por Saint-Émilion, Saint-Émilion-Libourne. E o que tem lá para fazer? Alors, Saint-Émilion é conhecido pelos seus vinhos, mas não tem somente vinhos. Tem uns 15 monumentos que são patrimônio da Unesco. É uma cidade fortificada. E Saint-Émilion, apesar de ser uma cidade pequena, é muito voltada para o turismo. Tem muitas lojas medievais, com boutiques, lojas de vinho, galerias de arte. E também as pessoas podem fazer curso de iniciação ao vinho e produzir sua própria garrafa. E apesar de estar bem próximo de Bordeaux, também é possível se hospedar lá. Tem várias opções de hospedagem, vários restaurantes muito charmosos. É um lugar que vale a pena visitar pelos vinhedos, pela história e pelos vinhos. E além disso, tem também os macarrons de Saint-Émilion. Vocês podem visitar uma fábrica, não são como os macarrons coloridinhos que a gente conhece de Paris, eles são como os macarrons mais antigos, aqueles biscoitos à base de amêndoas. Então dá para se visitar uma fábrica, passar umas horas lá e sair com uma caixinha de macarrão típica de Saint-Émilion. E como não falar dessa região sem falar de Bordeaux? Quem já ouviu falar de Bordeaux deve ter ouvido falar sobre os vinhos de Bordeaux. É a região dos vinhos mais renomados do mundo. É uma região que produz tanto vinhos tintos como vinhos brancos, Château d'Yquem, Château Margaux, Petrus, Mouton Rothschild. Então, são algumas dos vinhos mais famosos do mundo. Em 2016 foi inaugurada a Cité du Vin, que é a cidade do vinho, que é um museu enorme dedicado a mostrar a história do vinho. Assim que você entra no museu, eles dão como se fosse um smartphone, e que tem disponível por enquanto em 8 idiomas. E a partir desse smartphone você pode ir interagindo com as obras que estão lá, vai traduzindo diretamente para a sua língua. É bem legal, em português ainda não tem. E na Cité du Vin tem aulas, tem eventos, tem exposições, tem workshops, aulas sobre a bebida, degustações, restaurante com vista panorâmica. E também tem uma loja com mais de 800 rótulos do mundo todo. Então, é uma experiência inesquecível mesmo. E quais são, além do vinho, quais são as especialidades dessa região? E o que se come nessa região para acompanhar os vinhos? Então, 2 símbolos da região daqui do sudoeste da França são o foie gras e a trufa negra. O foie gras quer dizer o quê? Fígado gordo, e é um alimento que é bastante polêmico, né? Então, na verdade, ele é feito de fígado do ganso ou do pato, e é uma polêmica porque, na maneira industrial de se fazer, eles vão dando comida através de tubos, né, para o animal, para o fígado dele ir inchando. Mas aqui nessa região, quando é feito manualmente, eles vão dando só a comida, porque esses animais eles já têm a tendência a ter o fígado inchado para reserva de comida, quando eles iam migrar, né?
Então, esse método industrial é um pouco polêmico por causa do considerado maltrato animal, mas aqui na região, como é feito há milhares de anos, tem que vir e provar. É o fígado de ganso ou de pato. Então, aqui em francês, foie gras quer dizer fígado gordo, porque o fígado do animal tem uma hipertrofia, né? Vai aumentando. E a segunda coisa que é, hoje, ainda mais, né? Hoje, é a trufa negra, considerada o diamante negro, porque ela é muito rara. O que é essa trufa? É um fungo, né, raríssimo, muito usado pelos grandes chefes, nos pratos mais sofisticados, mas nessa região aqui, o pessoal come com omelete. Inclusive, nós vamos falar mais disso numa próxima vez, que a gente está fazendo uma viagem para o ano que vem, justamente para caçar as trufas. Antigamente se caçava com porcos, né? E hoje em dia se caça com cães, porque os porcos comiam as trufas. E as trufas tem que experimentar para poder falar o que é, né? É um ingrediente bem caro, mas em algumas regiões onde são encontradas aqui no Périgord, no Vale do Rio Dordogne, tem sempre, né? Na época, a partir de janeiro já pode vir visitar, de janeiro a março são as melhores épocas para vir aprender a cozinhar com a trufa. Lá é uma coisa assim não tão rara, eles comem até com omelete. Então, vocês têm que vir e conhecer. E o Tour de France está acabando. Não vamos falar sobre Paris, a gente vai deixar para uma próxima vez, porque tem muita coisa a se falar. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês estejam com vontade de viajar, todo mundo vacinado. Quem sabe ano que vem vamos todos juntos. Então, vou esperar vocês para a gente falar mais sobre viagens numa próxima, em breve. Em breve nós vamos falar sobre isso. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Tchau, tchau todo mundo, muito obrigada.